Bom dia, pessoal. Primeiro eu queria agradecer até a organização, o Carlos Evangelista, de me dar a oportunidade de estar aqui. Eu já estive em outros seminários da BGD e ele me honrou aí com esse convite, tá? Segundo, embora seja um painel destinado a distribuidoras, né, eu me desliguei da Enel em começo de maio, né, foram só 34 anos dentro de uma distribuidora e carrego um pouco aí de experiência em relação a conexões, mas eu não vou falar exatamente sobre conexão das gerações com a distribuidora. Eu vou colocar aqui um pouco de, não vou falar pimenta, mas possibilidades de outras fontes de energia para serem integradas aí na questão da geração distribuída. Então, vamos lá, qual que é a minha agenda aqui? Falar um pouquinho do panorama da GD no país, né? Depois, apresentar algumas oportunidades dos segmentos fora da geração fotovoltaica. Embora a gente saiba que o Brasil é uma verdadeira usina fotovoltaica, né? Tem radiação aí muito apropriada para esse tipo de geração, mas a gente precisa olhar também outras oportunidades, né? Não só para o céu, que está lá o sol, né? Radiação, mas às vezes alguma coisa que está aí debaixo da terra, né? Tem água, tem gás, e a gente pode explorar outras oportunidades, diversificar a carteira aí de clientes, né? Bom, a maioria aqui é investidor, né? Então vamos lá, vou falar um pouco sobre micro CGHs, tá? Algumas tecnologias que estão aparecendo e geração qualificada, que também para algumas regiões é muito interessante, né? E pode funcionar de forma complementar aí para alguma instalação. Bom, qual que é o panorama aqui no Brasil? Olha só o que a gente tem de distribuição entre fontes, né? Eu tenho a CGH, eólica, fotovoltaica e UTE. Na verdade, as outras fontes, né, desconsiderando a fotovoltaica, é um filete, né? Praticamente a gente está, é um campo inexplorado, né? E isso daí, na verdade, é uma oportunidade para todo mundo, né? Talvez desviar um pouco, né, a atenção, né, só na fotovoltaica e também poder explorar algumas outras coisas. Em termos de potência instalada, já difere um pouco, né? A participação dessas outras fontes é um pouquinho mais relevante, mas mesmo assim, né, é muito grande a potência instalada fotovoltaica em relação às outras fontes. Bom, aqui, né, eu fiz um quadro comparativo. Isso aqui, na verdade, é uma construção minha com os dados que tem lá disponível na ANEEL, tá? Enfim, eu ouso dizer o seguinte, que dessas... Qual que é o botão aqui do vermelho? Aqui, amigo. No meio disso. Bom, eu ouso dizer o seguinte, que ó, dessas 92 mil unidades consumidoras, né, que estão instaladas fotovoltaicas, né, que produziriam isso daqui de energia durante um ano, né, para um cenário pessimista, né, eu precisaria apenas de 5.337 unidades de CGH ou de 28 mil eólicas ou 18 mil de UTS. Tá? Isso é um cenário pessimista, num cenário otimista um pouco melhor. Então, na verdade, eu preciso muito menos unidades, né, de geração dessas fontes do que se for comparado com uma energia fotovoltaica. Né? Mas por quê? Né? Porque realmente o desempenho é muito maior do que uma geração fotovoltaica. E aqui olhando, né, a dispersão das unidades na região centro-oeste, o que eu tenho aqui? Ó? Isso aqui está no site da ANEEL também, está disponível lá. Então eu vejo que nessa região eu tenho 11.022 instalações fotovoltaicas espalhadas na região. Isso atualizado no final de julho. Tá? Em comparação com 20 UTS, 25 só CGHs, e eólica, zero, porque realmente não é uma região propícia para a instalação desse tipo de geração. Bom, então, na verdade, isso daqui não tem caráter comercial, tá? Eu simplesmente estou apresentando para vocês as tecnologias que tem. Óbvio, eu estou trabalhando no mercado, se alguém quiser depois alguma informação um pouco mais detalhada, quem fornece, quem não fornece, pode me procurar, mas não tem caráter comercial. Vamos lá, unidades geradoras com potência até 75 kW, né? E utilização em ambientes urbanos e rurais. Eu consigo
com as tecnologias hoje que tem, usar tanto em ambiente urbano como ambiente rural. No ambiente rural eu tenho um grande desafio, né? Puxa vida, olha só a paisagem, né? Isso daqui é uma maravilha, né? Você se encanta a ver um negócio desse, eu fico hipnotizado. Como é que eu vou fazer a instalação de uma usina num lugar desse, né? É uma agressão, né? Então, na verdade, o intuito que é, qual é o grande desafio? É você mexer o menos possível na natureza e conseguir aproveitar esse recurso. Tá? Como? Né? Hoje, na verdade, as micro CGHs, elas já vêm em módulos. Tá? Eu não preciso de uma construção civil tão grande, tá? Para poder fazer a instalação. E também fazer uma integração com o meio ambiente. Tá? Então, hoje, basicamente, a gente consegue fazer uma mini CGH, uma micro CGH, dentro de um container. Já vem tudo pronto. Eu posso ter, aqui eu tenho a máquina, né? Em si, eu tenho os inversores, o gerador. Tá? Então, é uma integração muito grande. Não tem mais aquela obra que você faz uma agressão na natureza, ou que você depende de uma construção civil muito grande para poder fazer essa instalação. Tá? E outra coisa, outro detalhe, essa questão da integração com o meio ambiente é muito importante, tá? Então, isso daqui é um caso real que a gente está tratando. O que acontece? É coletada a água aqui, faz um desvio do canal, tá? Esse desvio do canal não se usa cimento, se usa pedras do próprio rio, do próprio local, para agredir o menos possível, né, o ambiente. Faz o desvio, coloca em tubos, vai aqui para o reservatório, onde vai fazer a descida da água. Isso daqui, tudo enterrado, continua pasto, não tem uma interferência, né, no local. Eu não preciso fazer cercado, nada. E aí eu aproveito a queda d'água e faço a geração lá, lá embaixo com aquele container. Então, uma integração muito grande com o ambiente. Aqui são exemplos, né? Por exemplo, uma moto-bomba, tá? Que eu tenho a tubulação de água, tal, passa aqui na turbina, está acoplado aí um gerador e a máquina funciona, tá? Bom, enfim, embora isso daqui esteja no ambiente urbano, vocês vão ver que é um negócio muito compacto. Aproveita a tubulação existente, né, a rede de distribuição de água. E está aí, ó, igual o desenho. Não tem muita diferença. Você vê que é um negócio muito simples. Né? Faz uma base de concreto aí, faz essa conexão e vamos em frente. Bom, qual a condição mínima aí que eu preciso ter para fazer a instalação desse porte? Tá? Então, para 75 kW, tá? Pode ser menor até. Então, uma queda de 25 metros, tá? Uma vazão sanitária de 600 litros por segundo, tá? E aqui é onde realmente interessa, né, para todo mundo, né? A potência, né? Qual é o investimento que o cara faz, tá? Em torno aí, nesse caso aí, de 650 mil para uma geração de 75 kW, e o payback é de 50 meses. Tá? Não tem variação muito grande, porque não depende, por exemplo, da temperatura, não depende de radiação, enfim, não depende de nada. Você consegue fazer um cálculo muito mais seguro na hora que você faz esse planejamento do retorno. Tá? Bom, lógico, quando às vezes as pessoas vão vender alguma coisa, sempre falam das vantagens, mas a gente tem que falar das vantagens e das desvantagens que tem um processo desse. Tá? Então, pô, a vantagem, o que é? Eu tenho uma previsão assertiva da energia. Eu já tenho o volume de água, já sei a queda, já sei quanto que vai produzir. Então isso é algo concreto, tá? Essa questão da integração com o meio ambiente é muito interessante também, né? É bem aceita pelas distribuidoras, porque diferente da geração fotovoltaica, ela não tem oscilação, né? Ela não vai, a produção é sempre naquele nível, né? Eu preciso de uma pequena obra civil para instalação dos equipamentos, e a preservação do curso do rio com redução parcial, né, da vazão do rio. Eu não capto toda a água do rio. Eu capto parcialmente, ainda fazendo aquela integração de como fazer a captação. Bom, quais as desvantagens? Eu tenho um processo de liberação ambiental correndo atrás disso. Né? Eu não simplesmente vou lá e coloco. Eu preciso realmente de uma liberação ambiental. Né?
eu tenho um risco alto de investimento para conectar com a distribuidora, porque nem sempre onde eu tenho a queda d'água, eu tenho uma rede existente. Então, às vezes tem que estender quilômetros de rede para chegar a fazer uma conexão, né? Eu tenho algum risco de alguma compensação ambiental, tá? Para poder ter essa liberação. E muitas vezes o que é? Desmembramento da área. Muitas vezes o cara tem aquele pedaço onde tem a queda d'água e ele não quer participar do investimento. Fala, olha, eu te vendo, eu te faço alocação, alguma coisa, e ele tem que fazer um desmembramento da área para poder realmente implantar a instalação. Tá? Bom, vamos para um outro segmento também hidráulico. Tá? Turbogerador anfíbio. Isso daqui é sensacional. Tá? Se a gente já fala que aquele tipo de micro CGH já ocupava pouco espaço, né? A gente consegue fazer isso daqui, então é melhor ainda. Tá? Olha só isso daqui. Isso, para distribuidoras de água, é uma coisa assim fantástica. Por quê? Eu já tenho uma tubulação dentro do sistema, né, existente, eu simplesmente secciono esse sistema e coloco o meu turbogerador. Na verdade, esse turbogerador ele funciona como uma peça mecânica hidráulica do próprio sistema. Por quê? Os sistemas de distribuição de água precisam de válvulas redutoras de pressão. E o turbogerador ele funciona como isso também. Então ele reduz pressão, ele gera energia, reduz a pressão e consegue, vamos dizer, equalizar as pressões que são necessárias para a distribuição de água. Tá? Então, já nesse caso aqui já havia uma instalação, né, tubulação alimentando um reservatório de água, foi seccionado essa tubulação e inserido o turbogerador. E aqui, na verdade, existe uma válvula de redução que foi substituída. Por que isso daí é interessante? Veja só, potências diversas. Desde 5, 10 kW, eu posso até subir até onde for possível, de acordo com a pressão que eu tenho no meu sistema. Tá? Então, não vai ser surpresa nas grandes cidades, começo, né? Talvez no começo seja nas grandes cidades, aparecerem pontos de conexão de geração, né, de microgeração, na calçada, onde a distribuidora de água vai atuar, vai colocar esse tipo de tecnologia. Tá? Enfim, o turbogerador anfíbio tem as situações aí que ele pode ser utilizado. Tá? Então, por reservatórios, queda d'água, um outro acompanhamento, né, por adutora. Enfim, também tem as vantagens e desvantagens. Tá? Então, como o outro gerador, a produção assertiva, a integração com o mobiliário urbano, porque eu não vou fazer grandes modificações, na verdade vai ser tudo subterrâneo. Tá? É bem aceito pelas distribuidoras, também pequena obra civil para instalação. Né? Eu posso ter desvantagens, né? Dependendo da prefeitura, né? Restrições do uso do solo. Ou também quando for propriedade privada. Né? E ainda não tem muito claro como é que é o processo de medição, porque simplesmente colocar um ponto de medição numa calçada é um pouco assim, frágil, né? Vulnerável. Né? Então isso não está muito bem estabelecido ainda. Bom, da mesma maneira que eu apresentei o custo daquele tipo de geração, aqui é um custo, né, de um case de um gerador anfíbio de 38 kW. Tá? Então, no caso aí, olha, eles fizeram um investimento de 390 mil e o payback foi de 25 meses. Payback esperado. Bem interessante, né? 38. Bom, cogeração qualificada. Então vou mudar aqui, vou pular a cerca para outra coisa. Agora não é mais água, agora é gás, tá? Então vamos lá. O que é uma geração qualificada? Eu tenho que entender qual que é a definição, né? Então, atributo concedido a cogeradores, né, que atendem aos requisitos definidos na resolução 235 da Enel, tá? Segundo os aspectos de racionalidade energética para fins de participação nas políticas de incentivo à cogeração. Então, a cogeração é aproveitamento de um insumo, tá, que pelo sistema de transformação, né, resulta no mínimo em 2 serviços. Então, no caso aqui, o que eu faço? Eu aproveito o gás para gerar energia
e além da energia, eu aproveito o calor emanado pelo motor e pelo escapamento do equipamento. Então, eu entro com uma fonte de energia e tenho dois serviços. Tá? Então, para ser uma cogeração qualificada e ser elegível pela resolução 482 da ANEEL, tem que ser uma cogeração qualificada. Todo o processo, primeiro, tem que passar primeiro pela ANEEL, para a ANEEL classificar a cogeração como qualificada para você realmente se enquadrar na 482. Tá? Bom, onde que eu aplico isso daí? Solução para grandes centros urbanos. Tá? Eu tenho uma grande gama de clientes que podem utilizar isso. Tá? E outra coisa, alto rendimento. Tem um alto rendimento esse tipo de geração. Bom, vamos lá. Aplicação. Condomínios, prédios residenciais, centros comerciais, hospitais, lavanderias, hotéis, clubes. Então, onde eu tenho, por exemplo, numa academia de ginástica, o cara tem a piscina aquecida e ainda precisa de água quente para o vestiário, ideal. O que vai acontecer? Ele vai gerar energia para atender a academia e vai esquentar a água para a piscina, para o vestiário. Tá? E para vocês terem uma ideia, a compactação que é isso. Tá? Esse daqui ó, é um cogerador de 10 kW. Olha o tamanho disso. Né? Logicamente você tem que fazer algumas preparações, mas é muito interessante. Para centros urbanos, realmente é uma grande solução. Porque você não coloca... Como é que você vai colocar uma geração fotovoltaica no topo do prédio? Até consegue, mas é tão pouca área que você não vai conseguir ter a energia que você espera para poder abater lá sensivelmente na sua fatura, né? Então, esse tipo de alternativa é bem interessante. Tá? Estudo de caso que nós fizemos, tá? 20 kW. Tá? Um pouco maior, mas você vê pela figura que não é nada tão maior do que o de 10. Tá? A eficiência global dele, 97%. Tá? Eu consigo ter com 20 kW elétricos, eu consigo ter 43,4 kW térmicos. É bem interessante. Então, nesse caso aqui, a gente atendeu um caso de um edifício de alto padrão que ele possuía um aquecedor para quê? Aquecer a água total do prédio, né? Alimentava os andares, né? É um condomínio de alto padrão, a água é aquecida para todos os andares, fora a piscina aquecida do próprio condomínio. Qual que foi a ideia? A gente colocou o micro CHP aqui de 20 kW, né? Então, entra a água aqui, ela é aquecida no micro CHP e vai nesse circuito térmico, passa pelo aquecedor, vai para o acumulador e atende os apartamentos. Aí você fala, pô, mas você está colocando o CHP e está deixando o aquecedor? É o seguinte, o aquecedor ele é uma reserva técnica, que se eu tiver algum problema nesse equipamento, eu consigo retornar o aquecimento da água do meu cliente pelo aquecedor. Então eu não retiro ele, mas basicamente toda a água que passa por aqui, porque a temperatura já está praticamente ideal, passa direto e ele fica ali de stand-by. Tá? Então, realmente é uma solução bem interessante e eu consigo ter o aproveitamento imaginado do equipamento. Tá? Bom, obviamente tem que apresentar um pouco de número para convencer todo mundo. Né? No caso aí, ó, tá aqui alguns números, o que foi obtido nos cálculos, e o investimento do cliente, no caso aí, foi 280 mil, e o payback esperado em 36 meses. Vantagem e desvantagem, eu tenho que contar a verdade para todo mundo, né? Vamos lá. Vantagens, de novo, por ser uma fonte constante, né, eu consigo fazer a previsão assertiva da produção de energia. Tá? Eu preciso de uma pequena área para instalação, também é bem aceita pelos distribuidores, por esse caráter contínuo, né, de geração, não fica oscilando. Tá? Uma pequena obra civil. Qual que é a desvantagem? Eu preciso de uma área específica para instalação do equipamento. Né? Por quê? Eu preciso fazer um tratamento acústico, eu tenho um tratamento térmico e de emissão de gases. Embora a gente coloque um equipamento realmente que faça um tratamento apropriado da emissão, né? Mas eu preciso fazer isso. Tá? Eu preciso ter um sistema de exaustão e ventilação, né, para resfriamento da máquina. Tá? E, o mais importante, eu preciso de uma rede de gás disponível que me abasteça isso daí. Então,
Então não é todo local que eu tenho uma rede de gás, né? Uma distribuidora de gás que me abasteça e faz com que eu opere esse sistema. Tá? Então essa é a desvantagem. Bom, eu queria finalizar então aqui minha apresentação, e voltando a falar, olha, realmente não tem um caráter comercial, mas é tipo assim, para despertar em vocês esse conhecimento que realmente existem outras possibilidades de produção de energia que se encaixa aí em algum modelo que vocês ainda não estão tão acostumados, que realmente a gente fala muito de fotovoltaica, mas a gente tem outras possibilidades também. Ok? Obrigado aí pela atenção. Em nome